Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezados ouvintes da nossa rádio diocesana, na primeira leitura, continuando a leitura da carta aos Romanos, São Paulo nos apresenta o exemplo da fé de Abraão. Abraão acreditou que Deus tem poder de cumprir o que ele prometeu. Isso é a fé, é acreditar na palavra de Deus. Se Deus prometeu, ele pode cumprir. E as promessas que Deus tinha feito a Abraão eram promessas, humanamente falando, impossíveis. Ele já idoso, sua esposa estéril, e Deus lhe promete não só um filho, mas uma numerosa descendência. E Abraão acredita, espera 25 anos para nascer o filho. E quando nasce, sabemos do episódio onde Deus manda que ele sacrifique o seu próprio filho. E Abraão obedece, porque mesmo diante do absurdo da morte, a carta aos Hebreus completa esse pensamento dizendo: Abraão acreditou que Deus era capaz de ressuscitar um morto, e por isso ele faria o que Deus estava pedindo. Abraão poderia duvidar de tudo, menos da palavra e da promessa de Deus. Por isso que ele é o nosso pai na fé. E São Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a justiça foi creditada para Abraão. Mais ou menos como se Deus tivesse colocado algo na conta de Abraão. Se fosse para falar hoje, né? Fez um pix, no sentido de que colocou um crédito para Abraão. E esse crédito, claro, não é algo material, é a justificação. E São Paulo fala, não só para Abraão, mas para todos os seus descendentes. Vejam bem o resultado da atitude de uma pessoa, porque Abraão acreditou. Ele é o pai de todos aqueles que acreditam, todos aqueles que não duvidam da palavra de Deus. Que nós, então, diante dos desafios que muitas vezes enfrentamos, saibamos acreditar. O Deus em que nós acreditamos é o mesmo que foi fiel a Abraão. Se foi capaz de cumprir a palavra dada a Abraão, também ele cumprirá a palavra dada a nós, a promessa que ele nos faz. No Evangelho, Jesus nos fala do perigo dos bens materiais quando não forem bem usados. Jesus conta a parábola deste homem que tem uma grande colheita, e o problema dele é que ele só pensa em si. Interessante que Jesus vai mostrando no Evangelho que esse homem faz o que às vezes a gente faz também, né? Ele conversa sozinho, ele fala sozinho, ele fala com ele mesmo. Ele é tão egoísta, ele pensa tanto em si, que ele é capaz de conversar com ele mesmo como se fosse a pessoa que ele mais ama. Então ele fala, deita, descansa, come, bebe, mas é ele, está falando com ele mesmo, né? E o verbo que ele mais usa, guardar, reservar, aumentar o celeiro, né? Uma pessoa voltada para si mesmo. Por isso que Jesus termina dizendo, não é? Assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Deus, diante do plano desse homem de aumentar os celeiros, não é?
um homem que faz todo um cálculo. Deus simplesmente o chama de uma palavra: louco, louco. Ainda nessa noite podem pedir a sua vida. E para quem que você vai deixar tudo isso? De que adianta juntar só para si? Use os bens que Deus te deu, mas não pense só em si, pense também nos outros, né? Para quem você vai deixar tudo o que você acumulou? Sempre quando sai essa passagem, eu lembro da história daquele senhor que eu acho que eu já contei aqui umas 4 vezes, né? Mas façam de conta que não ouviram. Aquele senhor que passou a vida guardando o dinheiro literalmente debaixo do colchão. E aí o tempo foi passando, né? Vem as situações mais modernas de conta no banco. Então um dia, depois de muito hesitar, ele resolve levar o dinheiro dele para abrir uma conta no banco. Coloca tudo numa bolsa e lá vai aquele senhorzinho no banco. Chega lá e fala: quero abrir uma conta, tal. Aí fazem todo o processo e ele fala: eu trouxe o dinheiro já para depositar. Quando ele abre a bolsa para depositar, o dinheiro dele ainda era cruzado, não é? Não valia mais nada, não é? Já não valia, já tinha vindo o plano real, o dinheiro não valia mais nada. Tadinho, ele não pode ser chamado de louco pela simplicidade, mas exatamente aconteceu com ele o que Jesus fala aqui: acumulou tanto, preocupou tanto em guardar, que isso tudo perdeu o valor, né? Então que nós acumulemos as riquezas do céu, para que, como Jesus fala, nós possamos ser ricos diante de Deus, e com aquilo que Deus nos dá, seja muito ou seja pouco, que nós saibamos não guardar só para nós, não conversar somente conosco mesmos, mas ajudar o nosso próximo, fazer o bem com aquilo que Deus nos concede. Amém.